Paz, igreja. Vamos adorar o Senhor, mas mais uma vez vamos dar início ao louvor. Não estamos podendo ainda estar em união no templo, mas nós podemos estar juntos em adoração, amém? Poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Tu és poderoso, tu és digno todo louvor. Seguirei seus caminhos, te amarei sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu louvo e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu louvo e prostro diante de ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Beleza. Próximo louvor que nós vamos entoar, fala, o nome do louvor é Rompendo em Fé. Vamos romper em fé e adorar o Senhor, amém?
Afeições por mim, não preciso me esconder ou não preciso mais temer, não preciso mais temer. Se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar.
aquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Que me ama. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou mesmo. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Senhor, meu Deus, que nós possamos te ver, Pai, que nós possamos te sentir nesse momento, meu Pai, que nós iremos ouvir a Tua palavra, meu Pai. Nos permita, meu Pai, que nós possamos te ver, Pai. Nos permita, Senhor, que nós possamos ouvir o Senhor falando aos nossos ouvidos através da boca do pastor Danilo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, né, por esse momento, por essa atitude de culto, né, da igreja que está reunida agora, ainda que no plano visual nós estamos no mundo virtual, no plano espiritual nós somos um só, né, irmãos? Deus é Deus de perto, Deus de longe, Deus é unidade. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que nós estamos num só corpo, unidos numa só fé, num só amor, num só Espírito. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu quero começar esse momento de culto assim com gratidão no coração, né, em relação a tudo que Deus tem feito pela igreja nesses dias. Quando eu falo pela igreja, a resposta de orações pela igreja é algo que Deus tem demonstrado que tem, vamos dizer assim, dado, né, como resposta para a gente. E eu louvo a Deus por isso. Não podemos ficar olhando para as circunstâncias que aí estão, mas podemos olhar para os montes, né? Podemos olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro. Amém? Então, eu gostaria assim de estar meditando num trecho da palavra de Deus. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Abra a sua Bíblia. Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 14. Marcos 9, 14. Eu vou adiantar a leitura aqui para os irmãos. Que diz o texto assim: Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo.
sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio. Nos ajude a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa o espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: Por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: Essa espécie só sai com oração. Ao deixarem aquela região, viajaram para a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Amém? Eu li até o 30. Né? Eu quero orar com os irmãos. Está pedindo a direção de Deus para mais esse momento, amém? Pai bendito e santo, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor que nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, para Te cultuar. Pai, a terra chamada Brasil, que nós estamos, já chega a quase 4.000 mortes por dia, Senhor, ó Deus, nessa praga que tem assolado, Senhor, ó Deus, a nossa nação e o mundo. Mas a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Porque a Tua palavra diz que nem a morte pode nos separar do Teu grande amor, Pai. Pedimos a Ti agora, Senhor, que, ó Deus, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê orientação para quem fala e para quem vai estar ouvindo essa mensagem. Eu oro assim, Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto maior dessa passagem do capítulo 9 do Evangelho de Marcos são a incredulidade e a dúvida, a falta de fé e a incompreensão. As pessoas, elas não criam e por isso elas não conseguiam compreender as coisas que Deus estava realizando. Então elas eram incrédulas, a fé era algo ausente, né? As pessoas não tinham fé, elas não criam que as coisas poderiam ser diferentes, elas eram cheias de dúvidas, elas não conseguiam compreender muitas coisas, a visão delas era muito limitada, e quando eu digo o seguinte, a visão em relação à existência humana, em relação ao sobrenatural de Deus, isso praticamente não existia. Pelo menos no coração daquele público ao qual Jesus estava se referindo. É muito claro e é terrível perceber que Satanás ele trabalha na sociedade e tem conseguido disseminar assim suas ideias de destruição e de pessimismo nos homens. Imagino que naquela época não existia a mídia, não existiam redes sociais que nós temos hoje. E hoje, irmãos, é impressionante como as notícias da mídia e do dia a dia trabalham para destruir a fé do coração das pessoas, para tirar a esperança do coração das pessoas. São apenas notícias de desgraça, são apenas notícias de miséria, de corrupção, de doença, de epidemia, de fome, de impunidade,
de derrota, de insegurança, né, de calamidade. Sutilmente, essas notícias elas vão assim, de certa forma, manipulando a mente das pessoas e roubam o ânimo, que já é pouco, já é baixo, que está no coração das pessoas. As pessoas vão perdendo a esperança. As pessoas acham que nenhuma mudança será possível. Então, o lema dessas pessoas acaba se tornando aquela chamada lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar e vai ser aqui no Brasil. O quadro atual do discurso da mídia é justamente esse. Essa, sem dúvida, querido, é uma estratégia, assim, de Satanás. Ela é diabólica. O diabo ele deseja destruir a fé nos nossos corações e nos deixar desanimados em relação a qualquer promessa de Deus. É ele quem quer roubar de dentro de nós a nossa esperança. Ele quer nos fazer assim imaginar que nós não precisamos confiar em Deus para viver. Ele quer nos fazer olhar apenas para as circunstâncias da vida e as circunstâncias estão testemunhando contra a fé. Ele sopra nos nossos ouvidos palavras de dúvida e de incredulidade. Ele nos encoraja a criticar, a murmurar, ao invés de louvarmos a Deus e colocar esperança nele por todas as coisas. O diabo tenta destruir a fé dos nossos corações e nós precisamos dar um basta nisso. Esse é um dos retratos da sociedade que nós estamos vivendo hoje, querido. É caos para todo lado, recessão, miséria, desemprego, desigualdade social, famílias destruídas, casamento falido, rumor de guerra, corrupção, insegurança, pandemia e por aí vai. Então, dentro desse contexto, o Evangelho de Marcos ele narra a história de um jovem que desde a infância ele estava assim possesso por um espírito imundo. E por diversas vezes, o demônio quase conseguiu matá-lo. E de acordo com o testemunho do pai do menino, o demônio lançava ele no fogo, às vezes na água, fazia o que queria com ele. Uma vida sofrida tanto para o menino quanto para os pais. Então o menino ele não podia sonhar, ele não podia ter sonhos, aliás, ele não tinha nem a própria convicção da sua existência. Tamanho era o domínio do demônio sobre a mente dele, o corpo dele. Ele não podia ter aspirações por causa da situação que ele estava vivendo. Você imagina a família, que muitas vezes lutava para se sustentar, lutava para se alegrar, mas em determinado momento via-se tudo interrompido por causa de uma possessão que se abatia sobre o menino. Né? Queridos, há tempos de nada acontecia de novo naquela família. Certamente ele já havia tentado assim muitas coisas, o pai daquele menino. Tinha corrido atrás de muitos pedidos de ajuda e por isso ele estava ali para mais uma tentativa. Quem sabe ele buscou ajuda na medicina, quem sabe buscou ajuda no curandeirismo, entre outras práticas contrárias à palavra de Deus. E de repente aquele homem ele se encontra com os discípulos de Jesus. Vamos pensar bem que a fama de Jesus e dos seus discípulos era grande por causa dos muitos milagres que ele já havia realizado. Mas quando pede aos discípulos que façam alguma coisa, não aconteceu nada. O pai daquele menino foi frustrado. O pai do menino então recorre a Jesus. E recorrendo a Jesus, eu creio que num desespero muito grande, ele diz assim, mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha misericórdia de nós, tenha pena de nós. A resposta de Jesus foi, se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Então, o pai do rapaz, ele poderia simplesmente ter pensado que aquela seria mais uma tentativa frustrada de libertação, mas não foi essa a postura. E quem sabe até os próprios discípulos podem ter usado como frase de efeito, tudo é possível que crê, como se usa muito hoje em dia. O pai do menino não somente respondeu, como gritou, eu tenho fé, mas ajuda-me a ter mais ainda, ou seja, ajuda-me a superar essa incredulidade que está dentro de mim. Então Jesus agiu, e pelo poder da sua palavra, como sempre a palavra é poderosa, o menino foi liberto daquele demônio. Irmãos, há toda uma série de princípios que regem o reino espiritual que nos cerca, que nós estamos inseridos,
e que nós precisamos entender e praticar se nós queremos provar as manifestações sobrenaturais da parte de Deus sobre a nossa vida. E um deles é essa necessidade que nós temos de aprender a caminhar em fé, a caminhar pela fé, a viver pela fé, a viver em fé. Quando Judas estava para escrever sua carta a um grupo de irmãos, ele disse assim, olha, eu estava refletindo a respeito do que eu deveria escrever para vocês, quando sentia a necessidade de exortar vocês a lutar. Com que luta? A lutar, a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Santos de Deus, povo de Deus, escolhido de Deus, salvos pela fé, mediante a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Irmãos, eu creio que muitos dos que levam a palavra de Deus a sério já devem ter tido assim, pensamento ou desejo de ter vivido lá no tempo de Jesus. Lá, né? Você nunca aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Quando o Senhor começou a moer meu coração, a tocar meu coração fortemente, falar no íntimo do meu espírito, eu abri a palavra e eu só queria ler as palavras de Jesus Cristo, eu queria ler os evangelhos e conforme eu li os evangelhos, eu me imaginava dentro daquela cena, me imaginava naquele tempo e sendo profundamente tocado pelo Senhor. Era ler e chorar, ler e chorar. Eu queria ter visto de perto todos os milagres que ele realizou. Muitos de nós queríamos ter vivido no tempo dos apóstolos em razão daqueles relatos extraordinários do mover de Deus, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos. Alguns de nós chegamos a pensar de ter assim, nascido na época errada. Nunca pensou, nunca passou pela tua cabeça? Você nunca se imaginou, né, um cidadão palestino, vestido com aquele manto, com aquela sandália no pé, todo empoeirado, barba grande. Né? Mas, irmãos, nós temos assim uma promessa. E apesar da igreja ter passado por um profundo declínio ao longo de toda a história dela, nos últimos séculos, irmão, nós conhecemos a reforma protestante, nós temos experimentado assim um mover crescente de Deus na restauração da sua igreja. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 3, verso 1, convém que o céu contenha a Jesus Cristo até os tempos da restauração de todas as coisas. Significa que o Senhor Jesus, ele não voltará sem que haja um grande, um profundo, um completo processo de restauração na sua igreja. Então dê graças a Deus por isso. E fala assim, graças a Deus hoje eu estou aqui na presença do Senhor para cultuar o nome dele salvo, como é o nome escrito no livro da vida. Irmãos, Deus sabia que uma das coisas onde a igreja seria terrivelmente assaltada, roubada, era em relação à fé. Examinando a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo 12, a Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Por incrível que pareça, numa época dessa, tão propícia para se converter, tem um monte de gente falando asneira. Porque a consciência está cauterizada. Então, uma característica do declínio que a igreja passaria é que ela se apartaria assim, de uma fé simples, pura, né, e de muita confiança em Deus, que quer se revelar a esse mundo e escolheu a igreja para isso. Eu estou convicto que a incredulidade tem nos roubado nesses dias de pandemia. Eu tenho plena certeza disso. Muito daquilo que Deus tem para nós não estamos tocando, nós não estamos vivendo, nós não estamos experimentando, porque nós falhamos em crer. Nós estamos cheios de promessa, nós estamos cheios de certezas pela palavra de Deus e intervenção de Deus para um montão de coisas na nossa vida, na existência da igreja. E muitas vezes nós não estamos nessas promessas, nós não entramos nela, nós não participamos dela, nós não tocamos nessas promessas, não vemos elas assim sinalizarem, assim, cumprir sobre as nossas vidas e dizemos que foi vontade de Deus porque nós não entrássemos nelas. Né? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele tirou para levar eles para uma terra prometida. Mas o autor de Hebreus, lá no capítulo 3, verso 19, diz assim, eles não puderam entrar na sua herança em Deus.
por causa da incredulidade. E eu creio assim firmemente que o diabo ele tem trabalhado muito nessa questão da perseverança na fé da igreja. Se está trabalhando na igreja, você imagina ela no mundo então. Nesse período de pandemia, fazendo com que muitos dentro da igreja desacreditem da fé. Desacreditem de Deus e abandonem o caminho da fé. Eu sei, ou melhor, eu não sei se você, mas tem muita gente que tem medo do que Deus pode fazer. Pastor, o que Deus pode fazer? Deus pode fazer todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esses dias eu escrevi um outro devocional que diz assim, Deus opera e Ele pode fazer tudo. Todas as coisas são todas as coisas. Ué. Sofrimento, morte, angústia, pode, está incluído, porque está incluído em todas as coisas. Então, há quem não consiga confiar e simplesmente se entregar a uma experiência com Deus por conta de uma fé que ainda não cresceu, não amadureceu, não se desenvolveu. Mas eu penso que muitos de nós estamos assim encontrando muito conforto e muitas vezes muita facilidade, muito comodismo na expressão se Deus quiser. Ainda há pouco eu estava conversando com o Ron aqui e falei assim, cara, é impressionante como a tecnologia ela nos traz facilidades e conforto. Tá? Eu fico pensando como é que a igreja se comportou no período da peste bubônica, da gripe espanhola, que matou milhares de pessoas, né? Provocou isolamento. E não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje de comunicação que pode se espalhar uma notícia rapidamente, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu penso que muitos de nós estamos assim encontrando muito conforto na expressão, se Deus quiser, a coisa vai acontecer assim, se Deus quiser, vai ser por permissão de Deus, eu sei que ela deve estar nos nossos lábios. Como o próprio Tiago sugere, né? Se você vai sair para tal lugar, se Deus permitir, você vai lá e vai ganhar, você vai negociar e vai sair bem. Mas nem sempre algumas coisas estão acontecendo ou deixando de acontecer por vontade de Deus. Algumas coisas podem estar acontecendo ou deixando de acontecer por falta de uma atitude mais firme da igreja em relação à fé. Imagine se Jesus tivesse dito àquele pai que trouxe o endemoniado assim, se Deus quiser, seu filho vai melhorar. E despedisse ele. Se Deus quiser, seu filho um dia vai ser liberto. Tchau. Continua crendo. Às vezes nós estamos assim atrapalhando e até abortando o mover de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós entramos em algo que Deus está querendo fazer sobre a nossa vida, Deus está querendo operar e nós falhamos, irmão. Isso aconteceu com Pedro. Quando ele andou sobre as águas, ele foi impetuoso e falou assim, se és tu, diga-me, né? E eu irei contigo. E Jesus Cristo falou, vem. E de repente ele olhou para a força do vento, ele olhou para as circunstâncias e afundou. E muitas vezes nós não temos coragem de admitir que nós temos falhado em relação à fé. Eu cheguei a pensar que se fé é dom de Deus, então tem gente aí que está experimentando mais do que eu. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra que Ele dá uma medida de fé para cada um. Então para mim foi pequenininha, para mim foi pouquinha. E isso não é verdade. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala da medida de fé que Deus repartiu a cada um, para cada um de nós. Deus deu. Tá aqui, ó. Tem uma porção para você. Mas eu quero entender que isso quer dizer o seguinte, Deus não te deu toda a fé que você pode ter, que eu posso ter. Então não é porque Ele deu uma fé pequenininha que eu vou ficar com essa fé pequenininha. Ele falou, cara, eu estou te dando algo e você vai ter que investir e vai fazer esse negócio multiplicar. Ele te deu um bom começo e você é o responsável por fazer essa fé crescer, se fortalecer, e há algumas coisas que nós, queridos, precisamos fazer para que ela cresça. E nós estamos num bom momento no meio da pandemia para fazer com que a fé cresça, com que a fé aumente. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que batalhar por ela e não abandoná-la e não deixá-la de lado. Então,
o que nós temos que entender e aceitar é que é responsabilidade nossa fazer a nossa fé crescer. É responsabilidade nossa nos preparar para o mover de Deus e para o melhor de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus vai ser na minha, na sua vida, sempre do tamanho da nossa fé. Então, se você deixar a sua fé pequenininha, para você o seu Deus vai ser pequenininho. Embora você fique falando, Deus é grande, Deus é grande. Falo, não, para um pouquinho, se Deus é grande e ele não gerou filho para ficar pequenininho, ele gerou filho para crescer, então eu tenho que crescer na medida das expectativas de Deus. E se nós não permitirmos crescer na nossa fé, querido, nós vamos ficar à margem do que Deus tem para nós. Jesus olha para o pai daquele menino e diz, se você crer, se você conseguir botar pilha nessa sua fé, e se você conseguir ativar essa sua fé, não haverá limites para o que você poderá experimentar. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Então a responsabilidade de crer é nossa. E não vamos provar do mover sem exercitar a nossa fé. Romanos capítulo 1, Paulo escreveu que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Irmãos, eu tive assim vários fracassos no exercício prático da fé. Teve determinados momentos que a dúvida veio para tomar conta. Mas apesar de todos os meus fracassos, eu percebo que ao longo do tempo, a minha fé foi crescendo, crescendo, crescendo e se fortalecendo. E se ela não cresceu num ritmo mais forte, foi porque eu vacilei. Mas ela vem crescendo. Em tempo de pandemia, com mais de 3 mil mortes, quase 4 mil mortes em 24 horas, irmão. Ainda não cheguei ao ponto onde tudo é possível, mas eu tenho assim enfrentado um monte de impossibilidades na minha vida. E vira e mexe, tem alguma notícia que chega para tentar fazer com que a fé desabe. Mas, de alguma forma, eu me vejo assim, na obrigação de batalhar pela fé para que ela cresça. Não porque eu sou pastor, não porque eu fui chamado para ser pastor, mas também por isso. Então, para isso, Jesus falou de pelo menos 2 armas que nós temos a favor, jejum e oração. E não necessariamente, irmão, você precisa sair atrás de convocação de jejum. Você não precisa ficar esperando uma convocação de jejum e de oração. Aliás, tem determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias, que a pessoa não aguenta jejuar. Por força de limitações orgânicas, físicas, por força de medicações fortes que tem que tomar e que se tomar o estômago não vai aguentar, tomar de estômago vazio, essa coisa toda. Eu também me vejo na obrigação de me encher da palavra de Deus e me exercitar na fé que eu já tenho. Porque a fé vem pela palavra. Ué, que custa eu pregar a palavra para mim mesmo? Faço isso sempre. Então, às vezes estão preparando um esboço da mensagem, preparando uma mensagem, eu paro no meio da mensagem, fecho os olhos como se eu estivesse de frente com a igreja. E não é uma questão de ensaio, simplesmente. É uma questão de chegar e falar assim, Senhor, eu tenho que pregar com vigor, eu tenho que pregar com fervor, eu tenho que pregar essa palavra como se estivesse tirando assim, um pedaço de mim e entregando para a igreja. Tudo é possível que crer. Se nós cremos que a solução dos nossos problemas está em Jesus Cristo, então é possível que nem tudo está perdido nesse país e nesse mundo nos dias que nós estamos vivendo hoje. Então, se nós cremos em Jesus, então é possível que crer que há esperança. Por mais desanimadoras que as coisas estejam parecendo para nós hoje, por mais desfavoráveis. Deus é o Deus do impossível. Foi Ele quem libertou o jovem daquela opressão maligna que, segundo o testemunho do pai, ele diz, quando que começou esse negócio? Desde que ele é criança, desde que era pequeno. E às vezes a gente olha para as crianças assim, né? E olha para eles assim como anjinho. Foi Ele quem libertou o jovem da opressão maligna, querido, quando há anos a família vinha sofrendo com o problema. Então, se o mundo, a pandemia, as situações da vida, as pessoas que te cercam tentam desanimar você, diga basta. Dá um basta nisso. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê.
Irmão, nós somos seres humanos, nós temos as nossas emoções. Jesus Cristo também tem as dele. Ele chorou, ele se entristeceu, como qualquer ser humano, como qualquer um. Mas ele tinha uma convicção tão intensa dentro dele, que chegou para Deus e falou assim, ó, se possível for, passa de mim esse cálice, porque cá entre nós, se preparar para enfrentar uma cruz não é fácil para ninguém. Ok? E vamos lembrar que Jesus Cristo ali, embora sendo filho de Deus, ele estava como um homem. Mas o que impressiona, o que nos inspira ao mesmo tempo, foi ele ter dito assim, contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. E se tem uma coisa que Deus quer operar na nossa vida é a vontade dele. É que nós desejemos que a vontade dele opere sobre nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, os reinos, a Bíblia diz que os reinos desse mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E a igreja, no tempo do fim, ela vai se mover em Deus de uma maneira muito intensa. Eu acredito que nós não chegamos no fim ainda, porque nós não estamos vendo ele se mover na igreja. Então nós vamos usar a fé que Deus nos deu. Amém? Queremos apressar a vinda de Jesus Cristo, a gente vai ter que fazer esse mover. Nós vamos ter que botar essa fé para operar. Eu não sei se você está orando pelo país, pelos governantes, pelas nações, né? Além de estar orando a lista de pessoas com que a gente tem que orar. Tem que orar sim. Não é simplesmente uma questão de obrigação, né? É de amor, é de consideração. Muitas vezes a gente está orando por pessoa que a gente sequer conhece. Chega o pedido de oração aqui e a situação que a pessoa está enfrentando. E a gente vai lá e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Eu costumo buscar a fotografia, pelo menos, ver a fisionomia da pessoa, para eu orar até com mais propriedade. Mas tem muita gente, a igreja ao redor do mundo, tanta gente que eu não conheço e que está sofrendo. Como o apóstolo Paulo escreveu, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas também eu estou convencido, querido, que nós temos que batalhar pela fé de uma vez por todas, porque ela foi entregue para mim e para você, né? Embaixadores do céu, cidadãos do reino, salvo pela obra grandiosa e poderosa, cujo mérito é todo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos enfrentar a situação que, segundo a imprensa e a realidade que nos cerca, vamos dizer assim, está cada dia pior. Está pior, está pior. E a gente está vendo só promessa. Olha, vai vacina vem, vacina vem, vacina vem, vacina vem. Bom, enquanto a vacina não vem, não tem outro jeito de se preservar, ok? Mas acima de tudo, não é ficar dentro de casa com medo, mas também não é ficar se expondo por aí em nome da fé. A fé é muito responsável. E a fé tem inclusive responsabilidade social com as pessoas. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o que existe hoje, nem aquilo que vai vir no futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também eu estou convencido de que nós temos que batalhar por essa fé. E eu estou te convidando para isso. Deus está te convidando para isso. Eu creio que tudo está debaixo do propósito dele. Deus me coloca aqui na frente para falar ao vento. Amém? Eu quero orar com você. Pai bendito e santo, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Nós louvamos o seu nome, engrandecemos o seu nome, e nós queremos, ó Deus, fazer com que essa medida de fé que o Senhor repartiu para cada um, Senhor, ela cresça. Porque quando cresce a nossa fé, cresce também
a grandeza e o poder de Jesus Cristo agindo na igreja. Nós queremos ver um grande mover na igreja, Senhor Deus, antes que o Senhor volte. Até para cumprir a tua própria palavra. Ó Deus, eu peço assim, Pai, que o Senhor ajude essa igreja que está cultuando o teu nome agora, Pai, em nome de Jesus. É uma igreja, Senhor Deus, que não tem placa, porque são salvos, lavados e remidos no poder do sangue de Jesus, o Senhor da igreja. Então eu peço, Senhor Deus, que o Senhor visite cada um dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Pai, os fortaleça. Que o Senhor os proteja. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor os abençoe. E que o Senhor, ó Pai, os desafie a batalhar no fortalecimento e amadurecimento da fé que de uma vez por todas o Senhor entregou para a sua igreja. Eu oro assim, oro pela igreja, agradeço ao Senhor e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Semana abençoada para você, uma semana de fortalecimento da fé e de uso das armas que Deus nos deu e que são poderosas. Fica na paz e Deus te abençoe.